Bom, vamos tentar falar de uma forma geral, né? Como é que funciona esse método do dual simplex com o acréscimo dessa restrição artificial, certo? Então, digamos que aqui eu tenha o problema P, que eu quero resolver, tá? E aí eu vou acrescentar uma restrição artificial. Para isso, eu vou ter que descobrir uma base AB. Como é que eu descubro essa base AB? Né? Eu posso, por exemplo, fazer operações, fazer o escalonamento dessa matriz A para pegar uma identidade. Observe que eu não estou preocupado com o que vai aparecer do lado direito. Né? Pode aparecer coisas negativas, não tem problema. Mas eu consigo, com escalonamento, identificar uma identidade. Eventualmente, se o posto da matriz não for posto linha completo, eu vou identificar equações redundantes e eu elimino. Mas, de toda maneira, eu vou ter uma base, depois de eliminar essas equações, eu vou ter uma identidade de tamanho M, certo? Isso me identificaria a base candidata. Então, uma vez que eu tenho o conjunto B, eu consigo o conjunto N das variáveis não básicas, eu somo todas essas variáveis e digo que elas são menores ou iguais a N. Porque com isso eu estou limitando o conjunto viável do primal. Tá? Como eu vou precisar da forma de igualdades, eu acrescento uma variável nova, de folga, né, que não tinha ainda no problema, tá certo? Xn mais 1, para ter a igualdade. Esse problema aqui eu vou chamar de P de N, ou seja, é o problema P acrescido dessa restrição que limita o conjunto viável do primal. Certo? Bom, esse problema aqui, eu vou colocar no quadro, né? Está aqui a forma canônica associada àquela matriz AB que eu descobri, né? Dizendo que eu fiz escalonamento, os zeros aqui embaixo que eu posso obter, e aqui tem a parte não básica, desculpa, aqui, isso aqui é a parte do sistema original, né? Com zeros aqui, aqui a parte das variáveis não básicas, e aqui eu acrescentei a restrição, né? A variável não básica 1, mais a variável não básica 2, etc., mais a variável não básica n menos n, mais a folga igual a n. Tá? Eu acrescentei. O que é que eu vou fazer? Como eu disse lá no exemplo, aqui embaixo tem algum cara negativo, senão nem teria acrescentado essa restrição. Então, digamos que o CK barra seja o cara mais negativo. Então, se o CK barra é o cara mais negativo, eu vou escolher esse cara aqui como sendo o pivô. O cara que está na linha da variável de folga que eu acrescentei, na restrição artificial, e está na coluna desse cara mais negativo. Vou usar esse cara como pivô e vou transformar essa coluna aqui numa coluna da identidade. Quando eu faço isso, né, esse cara é o mais negativo, como eu disse, esse cara é o pivô. Quando eu faço isso, eu obtenho esse quadro aqui, certo? Essa coluna aqui se transformou em 0, 0, 1, 0. Né? E aí aqui embaixo eu passo a ter esses custos reduzidos. Né? Observe que eu multipliquei isso aqui por menos CK para somar com isso. Então aqui ficou CN1 menos CK, CN N menos M menos CK, e aqui vai ficar menos CK. O CK é negativo, isso aqui fica positivo, que é o menos CK. Né? O CK é o cara mais negativo, então esse cara aqui é maior, o menor dos caras, todos aqui. Então esse cara aqui é maior do que isso aqui, então isso aqui também fica maior ou igual a zero, isso aqui também fica maior ou igual a zero, então todo mundo aqui embaixo fica maior ou igual a zero. Certo? O que acontece agora é que do lado direito eu tenho valores que dependem de M e o sinal desse valor depende desse coeficiente, como eu falei. Né? Então, o termo constante aqui, que não depende de M, não define o sinal desse número. Ele pode ser muito positivo ou muito negativo, mas o que interessa é o coeficiente de M, porque o M é um valor maior do que qualquer um outro dessas expressões. Tá? Então, isso eu saio dessa base aqui, que não era dual viável, mas com esse pivoteamento simples eu chego numa base dual viável. E vou aplicar o dual simplex, até chegar na parada do dual simplex, que são duas, né, a partir de uma base dual viável. Ou bem, você termina com um cara negativo aqui e toda a linha maior ou igual a zero, e aí eu concluo que o problema P de M é inviável, ou bem, eu termino com todo mundo maior ou igual a zero aqui
e eu tenho uma solução ótima para P de M. Mas eu não quero as conclusões sobre P de M. Eu quero as conclusões sobre o P. Tá? Como é que eu tiro essas conclusões? Então, só para simplificar a notação, está aqui o problema P de M, eu vou chamar o novo sistema, né? O novo sistema, ou seja, o sistema original, acrescido dessa restrição artificial, de A' X' igual a B'. Eu tenho mais colunas e mais linhas na matriz A, eu tenho mais um elemento no vetor B, eu tenho mais uma variável em X, então tudo eu estou chamando com linha. Aqui eu vou chamar a função objetiva de C', X', eu tenho 0 vezes Xn mais 1, então C' é o C original com 0. Então tudo vai ser denotado por linha, a matriz, o lado direito, o vetor, no problema P de M. Certo? Muito bem. Então, como eu disse, eu resolvi o problema P de M, aí eu tenho duas formas de parar. A primeira forma de parar é quando eu tenho aqui um cara negativo do lado direito, né? Mas eu tenho a linha toda não negativa. Então, a gente já sabe que a conclusão que eu tiro nesse caso é que o problema P de M é inviável. Se eu olhar para essa equação, né? Aqui eu vou ter, nas variáveis básicas, só vai ter a variável xbr, né? Linha, porque eu não sei qual é a variável, se é das originais ou se é xn mais 1. Aqui eu vou ter ARJ nas variáveis não básicas e x' igual a br'. Então, tudo com linha, mas a expressão é idêntica, similar àquela que a gente tinha no problema sem a restrição M. Bom, o fato é que tudo isso aqui, eu estou dizendo, é maior ou igual a 0, esse cara é negativo e, portanto, essa restrição não pode ser cumprida e eu chego à conclusão que o P de M é inviável. Qual é a diferença do P de M para o M? O P de M tem uma restrição, né, a mais, que é a soma das variáveis não básicas menor ou igual a M. E esse M é um valor muito grande. Ora, se o P de M é inviável, não foi essa restrição que o tornou inviável, né? Porque o M é muito grande. O M não eliminou os vértices de P, por exemplo. Então, se o P de M é inviável, é porque o P também era inviável. Foi isso que aconteceu. Então, eu posso tirar a mesma conclusão sobre o problema P, que é quem de fato me interessa resolver. O segundo caso, né, é quando todo o lado direito é maior ou igual a 0. Né? E aí eu concluo que eu tenho um ótimo para P de M. Eu vou dividir a análise desse caso em dois subcasos. No primeiro subcaso, eu tenho que o x n mais 1 que o xn mais 1 ele é uma variável básica, certo? Então, isso significa dizer que o custo reduzido dessa variável é 0. Ou seja, a variável dual associada, isso aqui é a folga da restrição que eu acrescentei. A variável dual associada a essa restrição, né, a restrição que eu acrescentei, é 0. Tá? Então, a variável dual associada à restrição artificial é nula. Olha, o que é que isso significa? Né? Apesar de eu não ter feito uma prova formal sobre isso, se vocês pensarem lá daquela coisa do equilíbrio de forças, né, isso significa que a restrição artificial não está sendo necessária para equilibrar o gradiente, né, que o gradiente dessa restrição artificial vai ser ponderado com 0 no equilíbrio. Então, ela não está sendo necessária para equilibrar o gradiente da função objetiva. Ou seja, mesmo que eu não tivesse essa restrição, eu ainda teria o equilíbrio de forças. Certo? Ou seja, eliminando essa restrição, o problema, o ótimo continuaria o mesmo. Ora, e se eu elimino essa restrição, eu volto a ter o problema P. Né? Então, significa dizer que a solução permanece ótima mesmo com a retirada dessa restrição, portanto, a solução ótima de P de M é a solução ótima de P. Certo? Bom, a segunda possibilidade, né, é eu ter todo mundo maior ou igual a 0, né, mais a variável xn mais 1 ser uma variável
não básica agora, né? Xn mais 1 ser não básica. Então, aqui ela tem um custo reduzido que pode ser nulo ou não, né? Ele seria nulo se eu tivesse uma solução dual degenerada e não nulo né, se a solução, pelo menos com respeito a esse par, fosse não degenerada. A complementaridade seria estrita. Então, de novo, eu vou analisar esse caso onde a variável de folga da restrição artificial é não básica, dividindo em dois subcasos. No primeiro subcaso, a variável aqui é positiva, e no outro subcaso, ela é nula. Então, vamos primeiro supor que a variável dual, que é o custo reduzido, né, associada à restrição artificial, é não nula. Ora, se isso acontece, o que é que eu posso concluir? Né? De fato, pensando na mesma forma de equilíbrio de forças, de fato, o gradiente da restrição artificial está sendo necessário para fazer o equilíbrio de forças. Essa restrição, de fato, limita, né, a função do problema P de M. A função do problema P de M é a mesma do problema P. Né? Então, o que eu estou dizendo é que eu tenho a restrição artificial que eu acrescentei aqui, eu tenho a restrição artificial e, de fato, ela estava sendo necessária para fazer o equilíbrio de forças. Né? Então, digamos que o gradiente fosse assim, né? Esse era o sentido de otimização. Esse aqui fosse o sentido de otimização. Então, para eu estar nesse ótimo aqui, né? Esse aqui seria um ótimo, eu preciso desse gradiente para equilibrar. Né? O gradiente estaria assim, para cá, o gradiente da função objetivo, no sentido de otimização. Então, eu tanto preciso do gradiente da restrição vermelha quanto da restrição preta para equilibrar isso aqui. Certo? Já que eu vou usar um ponderador não nulo, que é a variável dual, para esse equilíbrio. Ora, isso significa dizer que esse cara, né, essa função só não está crescendo mais, só não está melhorando mais, porque essa restrição está limitando. É o caso do exemplo que a gente viu. Se eu for deslocando essa restrição aqui, se eu for deslocando essa restrição, a função vai melhorando. Né? Então, isso significa dizer que, nesse caso, o problema P é ilimitado. Por que ele não está sendo ilimitado? Porque eu acrescentei uma restrição artificial para limitá-lo. Mas, se eu retirar essa restrição, eu passo a não ter mais o equilíbrio. E o problema é ilimitado. Tá? Observe que aqui já apareceram as 3 situações possíveis para um problema de programação linear. Inviável, ter solução ótima ou ser ilimitado. Bom, o último caso é quando a variável dual associada a essa variável não básica é nula, ou seja, eu tenho um par de complementaridade, 0 para a variável e 0 para a variável primal e 0 para a variável dual. Ora, isso significa dizer, então, olha só, né, se vocês pensarem lá no primal simplex, aqui eu tenho uma variável xn mais 1 e aqui eu tenho um custo reduzido 0. Tá? Se eu entrar com a variável xn mais 1 na base, tá certo? Se eu entrar com a variável xn mais 1 na base, eu vou para uma solução igualmente ótima. Né? E tem que ter algum cara positivo aqui para fazer a mudança de base, porque o problema P de M ele é limitado, ele não é ilimitado. Então, ele não tem direção de recessão. Então, eu vou conseguir fazer essa mudança de base. Então, eu vou entrar com essa variável aqui na base, xn mais 1, e vou sair com alguém e não vou mudar o ótimo. Ora, o que é que isso acontece? Isso acontece que eu voltei aqui para o caso 2, né? Onde eu tenho todo mundo maior ou igual a 0 aqui, tá certo? Porque eu fui para uma solução também ótima, mas a variável xn mais 1 ficou básica. Né? Então, a gente já tinha analisado esse caso. Tá certo? Eu passo a ter o caso 2 e nesse caso é porque a solução é ótima. Tá? Então, concluindo, quando você aplica esse método, você tem 4 situações de parar. Ou você para com o problema P de M inviável, e aí o problema P também é inviável, ou então você para com o problema P de M ótimo, e aí você tem 3 situações. Se a variável xn mais 1, a folga da restrição que você acrescentou, for básica, aquela solução é ótima para o problema P. Se a variável xn mais 1 for não básica e o custo reduzido dela for positivo, é porque o problema P é ilimitado. Se a variável xn mais 1
for não básica e o custo reduzido dela for zero, você tira ela da base, né, e vai ter uma solução que vai ser igualmente ótima. Tá certo? É isso.